Aberta a 24ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento dos senhores conselheiros, procuradores e demais pessoas presentes na sessão. Sobre a mesa, a ata da 33ª sessão ordinária, que submeto à aprovação nessa oportunidade. Não haver objeções, dou por aprovada e colherei a assinatura oportunamente. Ofereço a palavra a vossas excelências, senhores conselheiros, com quem saúdo nesse momento, doutor Renato, doutor Edgar, caso queira fazer uso. Antes de passar do dia, indago a eminente representante do Ministério Público, doutora Hélia Grazi Pinto, quanto eventual interesse devido a um processo de sustentação oral. Boa tarde, vossas excelências. O Parquet de Contas manifesta interesse em produzir sustentação oral nos itens 2, 10 e 91 da pauta. É regimental. Vamos, então, dar início à nossa sessão. Item 1, aqui, senhores conselheiros, senhoras procuradoras, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados, trata-se de um contrato da contas anuais de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, não é contrato, contas anuais, 2012, incluindo 9 unidades gestoras. Já exponho voto de vossas excelências, os números estão bons, a assessoria técnica deu parecer opinião favorável, e antes disso tudo eu voto pela regularidade das contas anuais e das respectivas unidades gestoras, executoras, excepcionados atos pendentes de presidão dessa corte. Dou quitação aos ordenadores e libero os demais responsáveis. É o voto, é a discussão, não é discussão, é votação, aprovado. O item 2, a sustentação oral parte da ilustre do Ministério Público de Contas, doutora Hélia Graziani. Então, eu vou ler o relatório aqui. Trata-se de convênio entre a Secretaria da Saúde, Departamento Regional de Saúde do Grande São Paulo, e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no valor de R$ 24.900.000, que por objeto promover o fortalecimento, desenvolvimento das ações de saúde e custeio do SUS na região, mediante transferência de recursos. As unidades técnicas opinaram a respeito, a TJ Econômico e Jurídico opinaram pela irregularidade, já a chefia da TJ opinou pela regularidade, a Procuradoria da Fazenda opinou pela regularidade da matéria, o relatório passo, nesse momento, pelo prazo regimental, e no Ministério Público de Contas. Vossas excelências, o que chama a atenção do parquet, até porque neste processo não fora selecionado para análise prévia do Ministério Público de Contas, é o contexto em que a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo trouxe suas justificativas, inclusive quando provocada a se manifestar em sede de inspeção in loco, né, nos autos desse processo. O debate aqui contido é realmente um debate muito próximo da própria instabilidade financeira, a verdadeira situação de descalabro gerencial nessa entidade. E aí chama a atenção a falta de justificativas adequadas para a contratação de uma intermediária de remédios, de produtos hospitalares, que é a Logimed. É inconcebível que uma entidade do porte da Santa Casa, que processa a execução dos serviços de saúde no Estado de São Paulo, em especial na região metropolitana, com um volume tão grande, faça uma espécie de terceirização tão estruturante para uma única entidade com custos tão altos. E não consiga contrapor argumentos para esta corte de porque assim o faz, comparando preços no mercado. Ela não tem o mínimo esforço de fazer uma política de custos, de avaliação de custos na aquisição desses insumos hospitalares, na aquisição dos medicamentos ali. Vejam, vossas excelências, que a inspeção in loco determinada pelo eminente relator havia demandado exatamente isso. Apresente Santa Casa de Misericórdia do Estado de São Paulo. Qual é o seu modelo de Estado, né, o seu modelo gerencial, como é o seu regime de compras e contratações, esse planejamento das compras, como também é a sua gestão de pessoal e a sua administração de atividades fins em face dos recursos financeiros. E a insuficiente comprovação dos dados solicitados
me lembra o artigo 93 do Decreto-Lei 200, e mesmo o caput do artigo 113 da Lei Geral de Licitações. O ônus da prova, né, de que há o regular emprego dos recursos públicos, de que há economicidade, de que há uma aplicação eficiente de recursos públicos, é da origem. E, nesse caso, a Secretaria de Estado de Saúde, quando da primeira vez que a fiscalização relatou o processo, no primeiro momento de instrução, a Secretaria de Estado de Saúde também não tinha se ocupado de fazer, e aí eu leio explicitamente, a Secretaria de Estado de Saúde, embora repassasse a Santa Casa de Misericórdia já em um estado financeiro deplorável, mais de 24 milhões de reais, mas a fiscalização apontava que esse valor era repassado sem qualquer indicação de metas quantitativas a serem cobertas. Me lembra, inclusive, o próprio debate que esta Corte fez, um debate maduro, um debate muito seguro, quanto às ressalvas nas contas do governador. Não é possível repassar valores a uma entidade em estado, claro, entidade sem fins lucrativos, mas em estado quase falimentar, numa analogia imprópria, mas num estado de má gestão financeira, sem metas a serem cobertas por aquele volume de repasse. Não se trata de fazer benemerência para salvar a entidade por si só, porque aí vira taxa de administração, vira apenas sobrevivência da entidade, e não serviços a serem prestados para a sociedade. O exemplo da Logimed me parece, inclusive, talvez o mais enfático. Como uma entidade como a Santa Casa de Misericórdia, com uma estrutura gigantesca, não faz avaliação de custos de insumos hospitalares e de medicamentos. Como nós não temos clareza na resposta que ela trouxe para a inspeção em loco de qual é a sua política de compras. Ela não nos respondeu. É claro que leio rapidamente o relatório, até porque esse processo não me foi dado ao conhecimento anterior, mas pelo próprio caminho que o relatório nos dá da instrução processual, a Santa Casa está perdida numa gestão que a leva, inclusive, para essa dificuldade financeira, e a Secretaria de Estado de Saúde, que repassa esses valores, não consegue avaliar metas, não consegue indicar um plano de trabalho efetivamente finalístico, que não seja apenas para custear o sufoco financeiro da Santa Casa de Misericórdia. A inspeção em loco, ela foi, na verdade, uma forma muito inteligente, muito feliz de essa Corte buscar avaliar o que era realmente um repasse em prol da atividade saúde, serviço público de saúde, e o que era uma tentativa sôfrega de salvar financeiramente uma entidade combalida num primeiro nível por sua própria má gestão. É claro que há falta de repasses federais, há outras dificuldades, mas a Santa Casa de Misericórdia, ao não responder aos quesitos dados, tanto pela fiscalização quanto pela inspeção em loco, não se desincumbiu do ônus da prova. Tampouco a Secretaria de Estado de Saúde. Vejam, a resposta da Secretaria de Estado de Saúde, que nos é trazida no relatório, a folha 571 dos autos nos dizia que o plano de trabalho, né, tem sido acrescido, tem sido aprimorado por meio de esforços junto a entidades conveniadas, orientando-as quanto à sua elaboração pormenorizada, de modo a atender às recomendações. Ou seja, não é um esforço que se faz antes de celebrar o convênio, antes de celebrar o contrato de gestão. É porque o Tribunal de Contas começa a exigir metas detalhadas, plano de trabalho individualizado, é que esse esforço está ainda em curso, e que, no caso da Santa Casa, não houve. É muito temerário aprovarmos as contas neste processo, sobretudo porque aqui houve uma inspeção em loco, porque a TJ, na sua área finalística, né, a atividade de economia, a avaliação dos dados numéricos, nos trouxe que não há comprovação de realização de serviços diretamente para a população. Esse recurso pode ter se perdido nesse custo de Logimed, nesse custo financeiro da Santa Casa. Nós não temos clareza de que os 24 milhões e 900 mil foram, de fato, empregados em quais metas físicas, metas quantitativas de atendimento à população no âmbito do SUS. Em não tendo essa clareza precisa, realmente fica parecendo que o Estado aportou valores apenas para aliviar a sofreguidão financeira da Santa Casa de Misericórdia. Nesse sentido, claro, é importante manter a Santa Casa de Misericórdia em pé, é importante estabelecer uma pactuação de outra monta, mas não no âmbito deste convênio, dessa pactuação de fomento a uma atividade de
extrema relevância para a sociedade, que são os serviços públicos de saúde. Quaisquer outros mecanismos de apoio financeiro, de recuperação hospitalar, são estabelecidos com uma outra perspectiva, inclusive com uma pactuação que corrija esses vícios, que corrija essa tendência de a Santa Casa contratar parentes, que os autos revelam, de a Santa Casa concentrar a estrutura logística em uma empresa sem qualquer aferição de economicidade, de política de compras. Então, neste processo, seria realmente sintomático se nós aceitássemos a parca defesa da Santa Casa e mesmo da Secretaria de Estado de Saúde, perpetuando a má gestão da própria Santa Casa. Podemos, assim como aqui já houve inspeção em loco, avançar, dando uma irregularidade sem devolução de valores, é o que o Parquet de Contas pugna, uma irregularidade que determine um caminho de melhor formulação dessas metas e desses planos de trabalho. A Santa Casa está no momento em que ela deve ser obrigada a reformular sua política de compras, a reformular seu sistema de custos, a revisitar sua política de gestão de pessoas, para que possa passar, assim, doravante, voltar a receber recursos públicos, revelando que esses recursos não são para ela sobreviver financeiramente, mas para prestar serviços para a sociedade. É o que pugnamos, pela irregularidade da matéria, sem necessária devolução de valores, até porque, efetivamente, no bojo do problema da Santa Casa de Misericórdia, também há a falta dos recursos federais. Agradeço, Anderson Procurador, e vou fazer o voto. Primeiramente, queria dizer que muito bom mesmo o que foi feito pela fiscalização, de ter ido lá na Santa Casa, ter passado alguns dias, ter verificado o montante dos recursos. Esse primeiro item, elogiar muito a fiscalização. Segundo, nós aqui não estamos julgando a Santa Casa. Esse voto, nós estamos julgando esse convênio. Não obstante, todos nós respeitemos a Santa Casa centenária e que tomara que dê tudo certo, esse convênio é o que está sendo, nesse momento, julgado a partir dos dados estatais aos autos. As falhas anotadas pela primeira divisão diretoria de fiscalização, constante exposto no relatório, constituem, no meu ponto de vista, gravidade suficiente para a reprovação das contas e são reforçadas pelos elementos de instalação dos autos. Com efeito, ausência de demonstração de economicidade, atrelado ao plano de trabalho simbólico insuficiente ao propósito, não foram superados pelas justificativas apresentadas, fundadas na incapacidade de atendimento à demanda do exame pelo Estado e na conferência de aplicação na prestação de contas. Toda a instrução dos autos demonstra o ajuste examinado está ao largo do que se espera de qualquer parceira do Estado com o terceiro setor. Estão ausentes critérios, ferramentas de aferição e eficiência da aplicação dos recursos. Não existe sequer metas quantitativas e qualitativas sobre as quais se avaliariam os resultados. Também faltam elementos comprobatórios de que os recursos repassados seriam aplicados com economicidade. A propósito, não socorre à origem as teses levantadas sobre as diferenças entre contrato de gestão, convênio de subvenção social e convênio pró-Santa Casa. Em todos esses ajustes, o que legitima a transferência de recursos é a confluência de interesse entre o público e o privado, e segundo, para a prestação de serviço de natureza pública, e terceiro, sem finalidade educativa. É inadmissível que a administração pública não possua um programa objetivamente exposto, ou ao menos não exija um plano de trabalho analítico e descritivo, com os quantitativos unitários, demanda prevista, custos totais e custos suportados com os repasses. Tampouco constitui justificativa aceitável a impossibilidade de absorção pela rede pública da demanda por serviços públicos de saúde, e que os recursos financeiros são escassos, a demanda extremada. Isso é só repetir uma realidade que nós sabemos. Conquanto não se abstrai tais questões, com maior razão impõe-se ao ente público que sistematize racionalmente os repasses ao terceiro setor e que se exija garantias de que a instituição de saúde possua planejamento adequado de gastos e obedeça fielmente aos princípios da administração pública, notadamente da economicidade, moralidade e da transparência. Eu diria mais um aqui, e da impessoalidade. É de conhecimento da composição de custos unitários e globais das atividades atendendo ao complexo hospitalar, atrelado à previsão das metas, que permite analisar as variações ocorridas no exercício e avaliar
sob premissa de comicidade, estão condizentes com o repasse efetuado. Sem contar com os parâmetros mínimos de avaliação qualitativa e quantitativa na execução do convênio, é impossível afirmar que os recursos foram aplicados com economicidade, eficiência e eficácia. Não por acaso, constata-se apenas no exercício de 2013, em tela, que foram realizados 3 repasses, 3 sob a rubrica de subvenção, sendo o primeiro, de 5 de 2015, de R$ 24.900.000. O segundo, 27 de nove de 2013, de R$ 33.200.000. E no terceiro, de 26 de 10 de 2013, de R$ 6 milhões, totalizando R$ 64.100.100.000. Além disso, foram repassados à Santa Casa, em 2013, R$ 12.900.000 ao título de Pro Santa Casa, um programa da Secretaria do Estado de São Paulo. O reflexo desse cenário desordenado foi identificado concretamente pela própria Comissão Técnica da Saúde, formada após evento de fechamento do pronto-socorro Santa Casa, sob a ligação de falta de recursos, em julho de 2014. Inadmissível, portanto, que a origem tenha se afastado da fiscalização da composição dos recursos recebidos de fontes financeiras diversas, quer federais, municipais, ou mesmo atendimento de convênio médico particulares, exigindo-se que esse recurso fosse gerido de forma segregada em contas bancárias específicas. São cuidados elementares que poderiam ter evitado o repasse maciço e concomitante e garantir-se o melhor aproveitamento, com vista ao interesse social da saúde, para dizer o mínimo, uma vez que a análise pormenorizada compete à prestação de contas. Deve-se exigir ainda que seja dada publicidade e transparência a todos os contratos firmados, notadamente aqueles expressiva monta, já que configuram terceirização de serviço médico ou quaisquer outras, seja atividade por meio, atividade e fim. Exigir-se que as contratações obedeçam ao processo seletivo, isonômico e amplamente publicitado, e cessando-se todas as contratações derivadas de relações de parentesco que não tenham sido dadas por força de seleção. Como ficou provado nos autos, há um sem número de parentes contratados sem explicação. Isso é um dado muito grave que agravou muito a situação da Santa Casa. Ante exposto, e com mais conta do voto já disponível a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade do convênio, aplico multa ao responsável, Giovanni Guido Serri e Calil Rocha Abdala, no valor correspondente a 200 FES para cada um. Requeiro remeta cópia dessa decisão, bem como relatório complementar de fiscalização, aos oficiantes dos expedientes que acompanham o principal. Requeiro também que cópia seja encaminhada ao senhor Procurador de Justiça do Ministério do Estado de São Paulo para adoção das medidas cabíveis que entenderem incidentes da espécie. Também requeiro, por haver sido notado o gasto de verba federal, cópia ao senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Federal para a ciência da medida da sua alçada. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. O item 3, continuando, aqui, contrato de gestão entre o Estado da Saúde e Fundação do ABC, por objeto a operacionalização e execução do AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidade Santo André. A Secretaria de Diretoria-Geral, apesar de ter se manifestado pela irregularidade, apontou como item a merecer atenção a concessão de prazo exíguo para a administração da apresentação do plano de trabalho. A Assessoria Técnica da Fazenda manifestou pela irregularidade e o Ministério Público de Contas pela irregularidade da matéria. Voto. No julgamento do TC 2297-2008 e no TC 5171-2012 e no TC 44431-2013, repudiou-se a exiguidade dos prazos estabelecidos nas resoluções da Secretaria da Saúde para que os interessados em celebrar o contrato de gestão se manifestassem também para que apresentassem plano de trabalho. Nesse caso presente, da mesma forma foi estabelecido o prazo de 3 dias úteis. Sim, 3 dias úteis, a contar da publicação da norma para os interessados manifestarem. E 5 dias úteis, contados da manifestação, para apresentação do plano operacional da saúde, conforme consta folha as 4. Esses prazos se mostram ainda mais restritivos do que aqueles enfrentados nos itens anteriores, conforme citado. Além disso, conforme a ata de posse do presidente e do vice-presidente da Fundação da ABC, realizada em 15 de janeiro de 2010, ficou registrado que a Organização Social de Saúde já possuía informação privilegiada quanto à publicação da resolução, quando o então empossado presidente fez uso da palavra, informando sobre a preparação do projeto do AME Santo André. Isso consta nas folhas 110. Ou seja,
Nesse caso, somente a organização social, que já possuísse informações privilegiadas anteriormente da divulgação, seria capaz de apresentar projeto em tempo hábil. Nem mesmo por argumento retórico da razoabilidade seria possível conferir legitimidade aos prazos fixados pela origem, que não atendem aos princípios da publicidade, ampla oferta, persecução da proposta vantajosa da administração pública. Isso verificou-se, de fato, uma vez que a Fundação do ABC apresentou interesse e posterior proposta dentro do prazo quando recebidas pela Secretaria, conforme a Constituição 126. Realmente, segundo a Secretaria, dias corridos são suficientes, 11 dias corridos são suficientes para conhecimento, manifestação e apresentação do projeto de gerenciamento, principalmente quando a convocação. Por fim, a estimativa não atende ao artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Complementar 846/98. O plano de trabalho proposto pela ação social e a estipulação de metas a serem atingidas devem ser específicos, inclusive no tocante ao aspecto orçamentário, sobre custos fixos e variáveis dos itens que compõem essas metas. Não acolho, portanto, justificativas que é do Estado de que o orçamento se refere ao custeio da unidade como um todo e, portanto, não guarda relação direta com o procedimento estabelecido nos documentos contratuais, conforme consta as folhas 340. Antes disso, do mais consta, voto pela irregularidade do contrato, gestão exame, e fixa ao secretário de Estado da Saúde 60 dias para que informe esta Casa as providências adotadas no âmbito administrativo, tais como apuração dos responsáveis, eventual sanção, além de medidas para a regulação na obtenção das fases aquilatadas. É o voto em discussão. Numa discussão e votação, aprovado. O item 4, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Agora, senhores conselheiros, senhoras procuradoras, eu vou relatar em conjunto com Vossa Excelência, senhores conselheiros, os itens 5 a 7 da pauta. Conforme o relatório e votos previamente disponibilizados, mas votos são: 1. Pela regularidade das prestações das contas e recursos repassados a. Pela Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania à Prefeitura de Mongaguá. B. Pela Secretaria de Educação ao Catavento Cultural e Educacional do exercício 2012 e 2014. 2. Pelo conhecimento da autorização conferida pela Secretaria da Prefeitura de São Bernardo do Campo para uso dos recursos que lhe foram repassados em 2012 no exercício seguinte. Eu voto pela regularidade e pelo conhecimento, conforme assinalado. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. O item 8º trata-se de embargo de declaração oposto pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, em face da acordo da primeira Câmara que julgou irregular de concorrência e contrato com as empresas Contexto Propaganda, Baivivas Agência de Publicidade e Propaganda Limitada, e aplicou multa ao responsável no valor de 160 UFESPs. A Procuradoria da Fazenda exalou o parecer de provimentos de embargo de declaração, mas achou por bem não motivar o seu posicionamento. O Ministério Público disse que não foi solucionado. Preenchido o requisito, legitimidade, tempestividade e adequação, eu voto em preliminar pelo conhecimento do processo, do recurso. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. No mérito, conforme dispõe o artigo 131 do Código de Processo Civil, aqui aplicado para o juiz poderá apreciar livremente a prova atendendo aos fatos e circunstâncias constando os autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar de sentença o motivo que formaram o convencimento. Por isso, não procede em conformidade amargante com o fato da decisão não mencionar todas as anotações feitas pelo órgão de fiscalização. Quanto ao alegado julgamento sumário da matéria, sem fixação do prazo requerido, após a instrução dos autos do julgamento para a manifestação da representante, isso não pode prevalecer. Os interessados tiveram inúmeras oportunidades para esclarecer e não conseguiram. E não conseguiriam, mesmo se tivesse mais tempo ainda. No que diz respeito à suposta configuração de hipótese prevista no artigo 80 da Complementar 0993, argumento que ganhou destaque nas razões do apelo, não só improcedente, como sequer parece referir à decisão embargada, uma vez que em nenhum momento foi questionado e constitucionado dispositivos da lei que embasaram a decisão. Diante disso, e do mais conta dos autos, eu não dou provimento total ao recurso, mas eu dou provimento parcial aos embargos apenas para esclarecer as dúvidas levantadas pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues.
tenente-presidente, senhor conselheiro Renato Martins Costa, eminentes procuradoras, doutor Sérgio Rossi, nosso diretor-geral, cumprimento a todos. O item 9, senhor presidente, é um contrato do DR com DGB Engenharia e Construções, para o qual a instrução é amplamente favorável, sem nenhum apontamento que pudesse tisnar a matéria. Eu voto acompanho a instrução pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Já o item 10 cuida de contrato de gestão da Secretaria da Saúde com a Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social. Antecipei a vossas excelências o relatório. Senhor relator, A sustentação... me desculpa, é que foi avisado agora a sustentação oral desse item. Eu estou relatando. Eu vou chamar o... A sustentação oral do advogado? Perdão. Tinha só do Ministério Público. Doutora Era, desculpa. Desculpa. Também tem do advogado? Não, desculpa, não tem, não. Só da doutora Era. Só da doutora Era. Eu iniciei o relato agora. Então, passar para Vossa Excelência. Contrato de gestão da Secretaria da Saúde com a Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social. Valor R$ 110.440.000, para viger por 5 anos, dispensa de licitação. A Unidade Regional de Registro fez alguns apontamentos que, ao longo da instrução, teriam sido afastados. A manifestação da Secretaria da Saúde, quanto da Cruzada Bandeirante São Camilo, a assessoria técnica sobre o aspecto econômico, aceita as justificativas, sua chefia endossa a posição, houve vista regimental do Ministério Público de Contas, que não se manifestou, e a Procuradoria da Fazenda considera superados os apontamentos e é também pela aprovação da matéria. É o breve relatório. Com a palavra, o representante do Ministério Público contra o prazo regimental. Vossas Excelências, eu peço a ajuda da assessoria para entregar um breve material. Eu trago esse processo para um pedido preliminar de análise de nulidade da dispensa de licitação, porque foi celebrado esse contrato de gestão mediante dispensa de licitação já em 2014, após a decisão, em 31 de março de 2014, após a decisão do Tribunal de Contas da União, prolatada no Acórdão 3239. Nesse acórdão, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria operacional de todos os recursos executados no âmbito do SUS, e isso é importante porque existe uma ordenação tripartite de competências, e o TCU tem capacidade, então, de implicar a responsabilidade, quando da gestão dos recursos de saúde para o Estado de São Paulo, e especificamente para a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, o TCU fez uma determinação que não foi seguida. Então, eu quero ler essa determinação específica para Vossas Excelências e propor a abertura de prazo de defesa da Secretaria, porque a mim me parece que a dispensa de licitação é irregular. Leio, é o item 9.3.3.1 do acórdão, como já disse, mas repito, 3.239 de 2013, que o TCU decidiu, a decisão do TCU foi de 27 de novembro de 2013, ou seja, antes dessa contratação com dispensa de licitação aqui no Estado de São Paulo, já havia sido dado a conhecer para a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo a determinação de que ela ficasse ciente. Foi assim a redação do acórdão do TCU. Dar ciência de que a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, item 9.3.3.1, de um acórdão que tem força cogente do ponto de vista de controle externo para a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Não se trata de dizer que o TCU não pode orientar a aplicação dos recursos em saúde, porque pode. E, nesse âmbito, ele disse, esteja a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo ciente de que a não realização de chamamento público com critérios objetivos para julgamento das propostas demonstrados nos autos do processo administrativo
contraria o disposto no inciso 1 do artigo 7º da Lei Federal 9637, de 1998, que é a Lei de Regência das Organizações Sociais e do Contrato de Gestão, bem como contraria o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Complementar Estadual Paulista 846, de 98, e contraria o artigo 3º, combinado com o artigo 116 da Lei de Licitações, a Lei 8666. E 9.3.3.2, a não participação do Conselho de Saúde nas decisões relativas à terceirização dos serviços de saúde contraria o disposto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Federal 8.142, de 90, bem como os incisos 1 e 4 do artigo 2º da Lei Estadual 8.356, de 93. Vossas Excelências, quando o TCU vem, em novembro de 2013, numa auditoria operacional, que ele tem competência pela legislação sanitária, para realizar, no âmbito dos repasses da aplicação dos recursos no Serviço Único de Saúde, e da ciência, a palavra, né, o verbo, ele é muito claro, ele faz um aviso de que a Secretaria de Estado de Saúde não pode celebrar contratos de gestão mediante dispensa de licitação, porque isso contraria a legislação de regência. Tem que haver um processo objetivo de chamamento público, com análise de projetos. Além disso, os outros itens do acórdão relativo especificamente à Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo demanda estudo prévio, onde haja essa fundamentação, comparando dos custos de execução direta com a execução delegada, que faça uma análise de metas a serem executadas, um plano de trabalho claro. A Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, em 2014, já ciente pelo TCU de que contrato de gestão na área da saúde tem que ser melhor formulado, tem que ser submetido a um processo público, isonômico, objetivo, em que todas as OS sejam chamadas a apresentar seus projetos, não pode simplesmente fazer uma dispensa de licitação de 110 milhões de reais. O que está em xeque é o descumprimento da autoridade do controle externo, no caso da instituição co-irmã desta Corte, que é o TCU. O acórdão do TCU tem força cogente para a Secretaria de Estado de Saúde, que não poderia simplesmente fazer uma dispensa. Nesse caso, me parece necessária a abertura, no mínimo, de uma hipótese, né? A mim me parece a situação de irregularidade, mas se, porventura, Vossas Excelências assim não considerarem, que se abra, que se assine prazo para a Secretaria de Estado de Saúde se justificar, se defender por que descumpriu o acórdão do TCU, que antecede esse processo, né? Um processo de dispensa de licitação para contratar uma OS, contrato de gestão como OS, num valor tão alto, ainda mais num cenário em que ela também deveria fazer um estudo prévio, fazendo contraposição da prestação direta com a prestação pelo terceiro setor. Então, não se trata de dizer a Lei 9637 autoriza e altera a lei de licitações para permitir essa dispensa, mas essa dispensa ela é contextualizada. Essa é uma dispensa, não é um dispositivo da lei que é lido isoladamente, ele é lido num contexto em que o próprio STF, quando no exame da ADI pertinente sobre a Lei 9637, também existe chamamento público. Não é possível que um dispositivo seja lido sem a sua integração no ordenamento. E, nesse caso, o ordenamento passou por uma avaliação concreta pelo TCU. O ordenamento entrou inteiro. O TCU deu uma determinação de cientificação de que não cabe contratar a OS sem chamamento público. Isso em novembro de 2013. Vem um contrato de gestão de 110 milhões em março de 2014, usando um dispositivo isolado, sem atender à determinação do TCU. No mínimo, Vossas Excelências, é uma matéria que, caso aqui se entenda em sentido diferente, há que se dá o conhecimento do TCU, porque é um descumprimento da determinação do próprio Tribunal de Contas da União. Não se trata apenas do Estado de São Paulo. O TCU, nessa auditoria operacional, avaliou vários estados. Mas, neste item 9.3, especificamente, as determinações do TCU, entreguei a Vossas Excelências uma cópia, é para a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Não há que se falar em que não tinha conhecimento. O TCU determinou que a não realização de chamamento público afronta a legislação de regência. O verbo usado, contraria. Isso não pode ser admitido sem que a gente, pelo menos, busque investigar, averiguar.
as razões pelas quais a Secretaria de Estado de Saúde desconsiderou a determinação desse acordo. Então, o Parquet de Contas pugna no mérito, né? Em uma primeira perspectiva, pela irregularidade da matéria, caso Vossas Excelências, por eventualidade, assim não entendam, no mínimo pela abertura, assinatura de prazo, para que a Secretaria de Estado de Saúde seja chamada a justificar porque ele desconsiderou a determinação do TCU nesse processo. É como pleiteamos. Devolvo a palavra ao relator, Presidente, Camargo Rodrigues. É relevante a questão trazida pelo Ministério Público de Contas, e eu só lamento que o Ministério Público não tenha oficiado na hora que deveria, quando foi dada a vista do processo para o Ministério Público, quando não se manifestou. Mas, de qualquer maneira, não desmerece o apontamento, que é até preocupante. Eu recolho a manifestação do MPC como manifestação contrária à regularidade do pleito, que é, conforme muito bem exposto pela eminente procurador. E, assim sendo, é absolutamente indispensável que se dê ciência desta objeção às autoridades interessadas, Secretaria da Saúde, bem como a entidade contratada. Necessariamente, é preciso reinstruir o feito e abrir prazo para que se manifestem. É essa a proposta que faço a Vossa Excelência. Proposta do eminente conselheiro é conversão em diligência para ouvir as partes interessadas. Em discussão e votação, aprovado. Prossigo relatando o item 11. A FDE contrata a Tarraf, construtora limitada, embora ponderáveis, bem lançados os argumentos. Aqui se discute a assessoriedade. Voto pela irregularidade, o segundo termo do aditamento, mas proponho que se conheçam dos termos de recebimento provisório, definitivo e encerramento das obrigações. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra a Passa a palavra ao eminente conselheiro Renato Martins Costa, para os itens seguintes. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, eminentes procuradoras, doutora Elida Graziani Pinto, Evelyn Moraes de Oliveira, nosso secretário e diretor-geral, a todos os presentes. Relatórios e votos individualizados 12, 13 e 14, senhor presidente, cuidam de termos aditivos à matéria contratual de interesse da Secretaria de Estado da Saúde, do CDHU e da Fundação Casa. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 15 a 18 em conjunto. Então. Licitação na modalidade pregão, ata de registro de preços, contratos, termos, Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo, com BASF S.A. e com MASA Produtos Químicos. Objeto, aquisição de kits compostos de produtos para pintura de alvenaria, barrados, quadras esportivas, ferragens, dentre outros. A instrução dividiu-se, a TJ e PFE pela regularidade e a SDG pela irregularidade. Os problemas verberados por SDG foram o critério de julgamento por lote e a imposição editalícia relacionada à prova de regularidade tributária. Quanto aos lotes, penso que estão bem justificados. A coordenadoria entendeu pertinente assim agir para concatenar a entrega dos bens com a distribuição geográfica das próprias escolas, já vista que a coordenadoria responde por todas as unidades de ensino da capital e da Grande São Paulo. Nessa linha, pondero que a medida se insere na esfera de discricionariedade do administrador e foi bem justificada. Quanto à regularidade fiscal, o texto do edital é reprodução dos incisos 3º e 4º do artigo 29 da Lei de Licitações e, nesse sentido, não penso possam ser combatidos. Voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Vamos passar, então, à pauta municipal. Agradeço a ilustre procuradora da Fazenda e chamo à tribuna o advogado, o doutor Marcos Vinícius Ibanez Borges, que vai atuar no TC 1681-2013, contas da Prefeitura de Rubinéia, é o item 43 de minha relatoria.
Agradeço o ilustre defensor. Aqui trata-se das contas de 2013 da Prefeitura Municipal de Rubinéia. A assessoria especializada manifestou e retificou os cálculos da despesa com o pessoal de fiscalização e chegou ao seguinte resultado: o executivo despendeu 50,93% da receita corrente líquida, com o pessoal, portanto, abaixo do limite de 54%, conforme consta de folha 102.105. Ponderou que eu me falo de contabilização de receita patrimonial. E, em relação aos aspectos orçamentário e financeiro, a assessoria técnica apelou pela emissão de parecer prévio favorável. Por outro lado, a assessoria técnica apelou pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas, no que foi acompanhada pela sua chefia e também pela Secretaria de Editoria Geral. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão do parecer desfavorável, conforme consta as folhas 119 a 121. É o relatório e, com a palavra, o ilustre defensor, pelo prazo regimental de 15 minutos. Primeiramente, agradeço e desejo boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, doutor Edgar, doutor Renato, doutor Sérgio, a eminente procuradora de contas, os servidores e todos os presentes. Boa tarde. Gostaria de fazer uma consideração, antes de iniciar a defesa, de que também tenho, nesta sessão, a defesa de um outro processo, o item 69 da pauta, que são as contas do município de Três Fronteiras, de relatoria do doutor Edgar. E só menciono porque, na verdade, os dois casos são muito parecidos e, se não houver objeção, gostaria de sintetizar os aspectos da defesa. Sim. Sim, quando seus conselheiros, você pode fazer... É possível? Citando os dois casos, é possível. Então, agradeço. Com o mesmo tempo. Sim. Não vou nem usar o primeiro. Bom, na verdade, falando do primeiro caso de Rubinéia, foram dois pontos que acabaram levando ao entendimento divergente da instrução. Um, referente a um apontamento de que não houve preocupação da administração quanto ao devido recolhimento de encargos sociais do exercício. Nesse ponto específico, é preciso mencionar que 2013 foi o primeiro ano de gestão da atual prefeita. Ela assumiu o município em 1º de janeiro, herdou uma situação já muito ruim de reparcelamentos sucessivos de encargos junto ao Fundo de Previdência do município, que acabaram, sim, virando uma bola de neve e fazendo com que esse tribunal, nas contas anteriores, emitisse pareceres desfavoráveis. Ocorre que, em 2013, ela não fez reparcelamento. Ela assumiu aquela situação difícil, vem cumprindo com as obrigações, e o que houve, na verdade, foram recolhimentos atrasados de 3 parcelas daquele exercício, mas que foram recolhidas dentro do exercício, referentes aos meses de fevereiro, março e ao 13º, foram recolhidas, e o que foi questionado pelo Fundo de Previdência foram somente os valores respectivos aos juros desses atrasos, mas não que ela tenha aumentado a dívida ou dado continuidade àquela situação pretérita. Pelo contrário, ela cumpriu. Tanto é que, no próprio relatório da auditoria, o valor mencionado é muito pequeno, referente a esses atrasos. Cerca de 30 e poucos mil reais, se não me falha a memória agora. Então, esse aspecto me parece que é bem justificado. Ela cumpriu e não vem tendo mais nenhum tipo de problema quanto a isso. Em 2013, essa questão foi superada. E o segundo item, e que, na verdade, eu faço consideração já também às contas de Três Fronteiras, que é o item 69, é quanto ao apontado suposto déficit orçamentário, tanto numa conta quanto na outra, em que, na verdade, a auditoria, nos dois casos, nos dois relatórios, é curioso,
porque a auditoria relatou um quadro demonstrando uma situação deficitária e, paralelamente, também já transcreveu no próprio quadro uma situação superavitária, já fazendo menção à desconsideração de restos a pagar não processados, entendendo que, se os restos a pagar não processados fossem desconsiderados, a situação em ambos os casos passa a ser superavitária. E por que esse ponto tem que ser bem esclarecido? Porque esse próprio tribunal, em contas de outros municípios, 2012, de Santa Rita do Oeste, que também é uma cidade próxima ali, e que, por coincidência, é uma cidade onde também a assessoria contábil, que presta serviço em Rubinéia e em Três Fronteiras, também prestou em Santa Rita do Oeste naquela época. E o que aconteceu? Em Santa Rita, essa situação foi detectada, foi trazido para a pauta. O relator, na época, foi o eminente doutor Renato, que ressaltou isso no seu voto, essa questão de que os restos a pagar não processados oriundos de convênios não comprometem a situação orçamentária e financeira do município. E, assim como nesses dois casos, também esses déficits também são oriundos de convênios que foram firmados com secretarias. Esses valores não entraram nas contas dos municípios no exercício. Chegou no final do ano, foram inscritos em restos a pagar não processados, porque não houve medição, não houve liquidação, portanto, a despesa não foi realizada, e isso entrou somente no exercício seguinte, em 2014. Tanto que, nos dois casos, em 2014, já há relatório dos dois, a situação final ela é superavitária. Em Rubinéia, aproximadamente 5% superávit. E em Três Fronteiras, quase 15% de superávit, considerando o ingresso desses valores no exercício seguinte. Então, em ambos os casos, essa situação de déficit, na verdade, é um entendimento, vamos dizer assim, equivocado, considerando que eles foram oriundos de convênios e que há precedentes desse tribunal nesse sentido. Tanto nesse caso de Santa Rita, de 2012, como no caso de Nova Castilho, de 2009. Ambos foram de competência da primeira Câmara também, e foram aprovados sem qualquer tipo de comprometimento das contas. Essas situações, então, eram as que mais poderiam comprometer esses dois casos, essas duas contas municipais. Lembrando que, no caso de Três Fronteiras, do Dr. Edgar, todo o relato referente à situação do aspecto financeiro, econômico e patrimonial, ele acaba também sendo revertido, considerando que esses restos a pagar não processados foram também incluídos para a aferição dessa situação, o que não ocorreu. Por quê? Porque realmente não eram receitas próprias do município, entraram só no exercício seguinte e não comprometeram em nada o aspecto financeiro e orçamentário, tanto que no ano posterior foi constatado o superávit nos dois casos. Por isso que pedi para sintetizar e aproveitar a oportunidade para fazer a defesa dos dois na mesma sessão, na mesma ordem, facilitando o entendimento e para que possa, enfim, ser afastada qualquer dúvida quanto ao entendimento dessa matéria, porque vem causando uma insegurança jurídica dentro das contabilidades dos municípios, à medida que 2009, 2012, de outras cidades foram favoráveis, as assessorias técnicas divergem dentro do próprio órgão, a unidade econômica, em um caso favorável, no outro caso desfavorável. Então, acho que seria interessante para que o tribunal pudesse unificar entendimento nesse sentido e que pudéssemos ter a segurança e a certeza de orientar. Nós, como consultores, no meu caso,
podendo assegurar aos municípios que essa questão de restos a pagar não processados oriundos de convênios, de que eles não necessariamente precisam ser cancelados no final do exercício. Ou, se essa corte entender o contrário, que isso seja aplicado deste ano para frente, mas não para trás. Por quê? Porque já havia entendimento jurisprudencial dessa casa. Nesse sentido que faço a defesa e peço que, nos dois casos, as contas sejam consideradas favoráveis. Agradeço pela oportunidade. Agradeço, ilustre defensor. Sou relator do item 43, retiro de pauta, em homenagem à defesa, e com reclusão automática. E passo a palavra ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, que é relator do outro item. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a objetividade do senhor advogado, valorizou o nosso tempo, o tempo de todos nós. E, senhor presidente, o relatório já antecipei a vossas excelências, e eu vou propor emissão de parecer favorável. Acho que a defesa tem toda a razão. Aqui o que houve, um déficit orçamentário e financeiro da ordem de 7.355.630, que se verifica ser exatamente em razão de verbas esperadas de convênios que não se realizaram. O que aconteceu? Só não houve o cancelamento. Eram restos a pagar não processados, a administração deveria ter cancelado. Não cancelou, apareceu no balanço. E é muito bem lembrado, precedente desta Câmara, deste ano ainda, um voto condutor, que eu diria paradigmático, como costumam ser as lições do conselheiro Renato Martins Costa, e que eu sigo nessa mesma trilha, porque acho perfeitamente admissível. E, se suprimirmos essa deficiência resultante dos convênios que não ingressaram, nós chegamos aqui até uma situação superavitária, na verdade, nos números de 3 fronteiras. Educação em ordem, Fundeb também, houve um saldo que foi liquidado logo ao início do exercício seguinte, saúde bem atendida, fica devendo a gestão integrada dos resíduos sólidos, é fundamental. O tribunal tem advertido os municípios de maneira bastante severa, mas, em alguns casos, não tem havido resultado. Fica outra vez aqui a recomendação severa de que o município prepare o quanto antes seu plano de gestão de resíduos sólidos. No resumo, parecer favorável com as recomendações que o caso comporta, senhor presidente. Para falar, o eminente conselheiro Renato Martins Costa. Para acompanhar o eminente relator, agradecer a menção e dizer que realmente é preciso que sejam discriminadas duas situações bastante distintas, me parece, que temos verberado aqui aqueles restos a pagar processados, liquidados, empenhos processados, liquidados, que o município fica esperando o ingresso do recurso, o recurso não entra, ele adianta indevidamente com os recursos do Tesouro, aí o déficit é real, ele existe. Muito diferente das situações dos empenhos não processados, em que, como muito bem observou o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, constatamos apenas uma falha formal de não cancelamento desses empenhos, já que eles não se concretizaram. Mas a orientação acho que está posta, e muito bem posta, pelo voto em relação não só à solução do caso de Três Fronteiras, mas como uma orientação de caráter geral aos municípios jurisdicionados. Voto sem discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Agradeço, defensor. Obrigado. E vamos voltar, então, à pauta, item 19, 20, em conjunto. Trata-se aqui de contrato entre a Prefeitura de Tabatinga e Constrana Engenharia e Construção de Comércio Limitada, para execução de obra de construção de rede, interceptor e emissário de esgoto sanitário, de estação elevatória e estação de tratamento de esgoto. A licitação é dada em concorrência pública e, respectivo contrato, foram julgados regulares por sentença do eminente relator conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, publicado no 7/2/2007. Os autos do TC examinam se dispensa de licitação decorrente do contrato de prefeitura e construtora. Empresa também classificada no certame
e que assumiu a execução do remanescente da obra, nos termos do artigo 24, inciso 11 da Lei 8.666 de 93. Em exame também, primeiro termo aditivo de ratificação objetivando a correção do valor do contrato em razão de aproximação de casas decimais, e o segundo termo aditivo de prorrogação do prazo de entrega por 180 dias. A Prefeitura de Tabatinga manifestou-se, dando acrescido, a Assessoria Técnica elaborou o relatório, concluindo pela Companhia Civil da TJ, pela regularidade do procedimento administrativo. Com relação ao que examina nesse TC, verifiquei que o termo de rescisão do contrato assinado objetivou a rescisão unilateral do contrato, em razão da desídia da empresa contratada que abandonou a obra. No tocante ao contrato 12/2007, obrigado no TC 35/2013-14, que teve que finalizar a contratação de remanescente da obra com fundamento no artigo 24, 11 da Lei 8.666, a instrução foi unânime no sentido de terem sido atendidos pressupostos legais, com a contratação da empresa segunda colocada no certame, nas mesmas condições oferecidas pelo plano anterior. Diante disso tudo, meu voto é pela regularidade do termo de rescisão contratual, abrigado no TC 2369/2005, e pela regularidade de licitação de contrato administrativo firmado da Prefeitura de Tabatinga e a empresa construtora FS Finóquio Limitada, com as recomendações apontadas. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, item 21, convênio firmado da Prefeitura de Laranjal Paulista e a Irmandade da Misericórdia de Laranjal Paulista, tendo por objeto a execução de serviços médicos hospitalar e técnico-profissionais a serem prestadas a qualquer indivíduo que necessite de ambiente hospitalar e fora dele, no nível ambulatorial, no valor de R$ 29.520.000. Não obstante as críticas lançadas ao convênio, não se pode deixar de atender as considerações feitas pelo Ministério Público de Contas. Além de serviço terceirizado, a origem não possui quadro satisfatório de médico. Nesse contexto, que passa a para Santa Casa, ocorre a contratação direta para o profissional de saúde com concurso público. Infelizmente, esse é o diagnóstico da realidade dos municípios brasileiros, normalmente pequeno porte, com a Casa Municipal da Laranjal Paulista, negar de forma bruta e imediata a possibilidade de execução do serviço médico para a Santa Casa e privar a população de prestação de serviço à saúde. Outro sim, no que consegue a percentual paga beneficiária a título de taxa administrativa, correspondente a 9,37, aspecto que também mereceu destaque por parte do MPC, pacífico é o entendimento dessa Corte, entre outros, quando diz o seguinte: ao contrário do definido pela defesa, a taxa de administração fixada por entidade não é compatível com o instrumento em tela, porque ele tem natureza remuneratória, contraprestacional, e não se amolda ao conceito de convênio, quanto a mais fixada em percentual sobre o valor repassado, descaracterizando o simples pagamento de despesas próprias do ajuste. Todavia, a comprovação das despesas suportadas com repasse de ajuste será objeto de análise em autos próprios, Conselho de Prestação de Contas de cada exercício, e avisa a ilegalidade do pagamento da taxa de administração, que deverá ser instituída oportunamente. Diante do exposto, e mais consta dos votos, dos autos, eu voto pela regularidade, com ressalvas dos termos de convênio, firmado da Prefeitura de Laranjal Paulista, terminados da Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista, e recomendo à Prefeitura Municipal que, consoante consignado pelo Ministério de Contas, promova a elaboração do Plano Municipal de Saúde, nos termos da Lei Complementar 141, do artigo 22.2, com a substituição gradual dos profissionais contratados pela Santa Casa por servidores municipais, somente sendo aceitas futuras contratações nos moldes como examinados para demonstração excepcional em capacidade de atendimento às necessidades prementes, assim de forma suplementar ao sistema de saúde. Após o trânsito julgado, o Oficina do Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de decisão, em atendimento ao pedido formulário através do expediente TC 5801-2015. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Em apreciação, contábil gestão e corrente de dispensa de licitação entre prefeituras Barra do Turvo e o Centro de Apoio dos Desempregados do Estado de São Paulo, no valor de R$ 1.320.000, por objeto a operacionalização de gestão e execução de atividades de serviço de saúde pelo socorro de Barra do Turvo, atendimento hospitalar, internação hospitalar, vigilância de saúde, centro de reabilitação e outros serviços. Não obstante o controle material da Lei Municipal 354/2011 não esteja afeito ao Tribunal de Contas nesse processo, não menos verdade é que o controle da legalidade do contrato de gestão obedece, nesse plano, à Lei Federal 9.637 de 1998, não cabendo ao município socorrer-se a amparo de legislação local
quando conflita com a lei regente da matéria. A malfadada Lei Municipal número 354 é datada de 19 de dezembro de 2011, enquanto a entidade, conforme informa o contrato de gestão qualificada como organização social municipal, é de 18 de 1 de 2012. E o ajuste foi assinado no dia seguinte, 19 de 1 de 2012. Todavia, o projeto da cogestão das unidades de saúde de Barra do Turvo foi protocolizado pelo CADESP, no órgão público, em 11 de 10 de 2011, ou seja, anterior à própria lei e ao decreto de qualificação da entidade. A natureza tipicamente contratual, contrato administrativo típico desse ajuste, é reforçada pela proposta financeira cheia, sem o mínimo detalhamento de custos e quantitativos, sem referência mínima com plano de trabalhos e metas. Todos os elementos associados, ainda mais para apontadas, na fiscalização, não elididas pelas chefes apresentadas, trilham pelo caminho oposto da transparência de gestão de recurso público. Diante disso tudo, eu voto pela irregularidade pela licitação de contrato de gestão e condeno a senhora Rosângela Rosário Silva ao pagamento de multa estipulada em 300 UFESPs. Após o trânsito julgado, notifique o responsável para que em 30 dias recolha a sanção pecuniária nos termos legais, oficie-se ao prefeito conferindo prazo de 60 dias para informar providências, oficie o legislativo encaminhando cópia de decisão para a ciência, oficie-se ao Ministério Público Estadual encaminhando cópia da decisão, entendendo cabíveis da providência alçada, e, nesse processo, acolha a sugestão levantada em sessão pretérita, emite o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, remete-se cópias dos autos ao Ministério Público de Contas, para fins do previsto no inciso 3º do artigo 3º da Lei Complementar Estadual 1110 de 2010. É o voto em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, em conjunto, os itens 23 a 25 da pauta. Conforme relatório e votos previamente disponibilizados, meus votos são pela regularidade com recomendações das prestações de conta do recurso repassados em 2013, pela Prefeitura de Lusiânia, Associação Beneficente Lusiânia, pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, Associação Beneficente Canta Casa Misericórdia Capão Bonito, e pela Prefeitura Municipal de Santos, ao Centro de Aprendizagem e Valorização Profissional Social. E, por consequência, dou quitação aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. O item 26, o retiro de pauta com retorno ao gabinete. Agora, senhores conselheiros, com a anuência de Vossas Excelências, eu relato em conjunto os itens 28 a 33 da pauta. Conforme relatórios e votos previamente disponibilizados, meus votos são pela irregularidade das prestações de contas dos repasses feitos pela Prefeitura Municipais de 1. São Bernardo do Campo, 2. Votuporanga, 3. Igaraçu do Tietê, 4. Clementina, 5. Lorena e 6. Cunha, respectivamente, ao Instituto Cultural e Educacional Fazendo Bem, 2. A Santa Casa Misericórdia Votuporanga, 3. Ao Centro de Promoção Social de Igaraçu do Tietê, 4. Associação Hospitalar Clementina, 5º e 6º ao GASE, Grupo de Ciência, Saúde e Educação. O voto ainda dos itens 30 a 33 pela aplicação de multa individual em valor a 250 FESPs aos senhores Carlos Augusto Gama, prefeito municipal de Igaraçu do Tietê, e Adriane Corrêa, presidente do Centro de Promoção Social de Igaraçu do Tietê. E B, 300 UFESPs ao senhor Osmar Felipe Júnior, prefeito de Cunha, e Marco Antônio Souza Santos, diretor executivo do GASE. Item 32, condenação do GASE, que é o Grupo de Ciência, Saúde e Educação, a devolver ao erário a importância de R$ 89.833,48, devidamente atualizada. Nos itens 31, 32 e 33, determino que a remessa da cópia de decisão seja encaminhada ao Ministério do Estado de São Paulo, tão logo de trânsito julgado. E retiro de pauta os itens 34 e 35, voltando ao gabinete. É o voto da discussão. Em votação, aprovados. O item 41, eu retiro de pauta uma reclusão automática. É verdade.
Vou relatar agora os itens 36 a 40 da pauta. Conforme relatórios e votos previamente disponibilizados a Vossas Excelências, meus votos são pela regularidade das contas anuais de 2012 das câmaras municipais de Cotia e Paulistânia, e também de 2013 da Câmara Municipal de Penápolis, e das contas de 2014 das câmaras municipais de Barbosa e Cesário Lange, conferindo-se a quitação responsáveis. Os votos estão em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovados. O item 41, retiro com retorno ao gabinete. O 42, também retiro com reclusão automática. Agora, item 44, retiro com retorno ao gabinete. 45, retiro também com reclusão automática. O item 46, conforme relatório e voto previamente disponibilizado, eu voto pela emissão de parecer favorável às contas de 2013 da Prefeitura de Jumirim, com as razões expostas no voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências. Em discussão, em votação, aprovado. E o item 47 eu retiro de pauta com reclusão automática. O item 48, o ex-prefeito de Amparo requer a reconsideração do despacho que deferiu sua pretensão no sentido de ser declarado nulo julgamento da primeira Câmara, que negou o provimento do recurso ordinário pelo subscrito, solicitando ainda que o respectivo processo seja novamente colocado em pauta, a fim de que lhe seja permitido ser devido ocasião a faculdade sustentar oralmente suas razões. Nesses termos, sustento o recorrente que seu direito de participar do julgamento fora suprimido em seu estamento de defesa, à medida que, embora tenha constatado o processo, for incluído na ordem do dia da segunda sessão ordinária da Câmara, em 10 de 3 de 2015, conforme se viu na publicação do Diário Oficial de 5 de 2015, o julgamento foi feito ocorrer em 10 de 2 de 2015. E assim, pleiteia o acolhimento do pedido da nulidade para a ação do feito. Manifestando sobre a matéria, seja considera acertar a decisão que não reconheceu a nulidade arguida, uma vez que o erro cometido foi retificado pela publicação. O relatório, em preliminar, com êxito da medida intentada como agravo. Em discussão, em votação, aprovado. Quanto à nulidade arguida, entendo cabível o seu acolhimento por vislumbrar a existência inequívoca e prejuízo da defesa. Explico. Na divulgação da ordem do dia da segunda sessão ordinária da primeira Câmara, de 5 de 2015, constou equivocadamente que a referida sessão seria realizada 10 de março de 2015, cuja impropriedade foi de fato objeto de correção no Diário Oficial de 6 de 2015. Porém, sem que houvesse uma ampla publicidade do ocorrido, pois apenas constou uma singela nota com o seguinte teor: retificação da segunda sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas, a realizar-se em 2015, no dia 10 de fevereiro de 2015, não como constou. Ora, por se tratar de um erro envolvendo a data da realização da sessão, penso que a retificação não poderia ficar restrita a uma simples nota. Era necessário que se publicasse integralmente para que todos os interessados tivessem ciência do ocorrido e não houvesse nenhum pedido de cerceamento de defesa, como alegou na hipótese dos autos. Nessas condições, acolhendo prejudicial, arguida, voto no sentido da decisão proferida 10 de fevereiro do último, devendo o processo retornar ao meu gabinete para reabertura de prazo para a vista, assim como para ser oportunamente providenciado a sua inclusão na pós-julgamento visando sua apreciação. É o voto em discussão. Presidente. Com a palavra, o conselheiro Renato Martins Costa. Só proponho que o nome em júris seja alterado para anulação e não para nulidade. É verdade. É muito pertinente. Aliás, Vossa Excelência já havia citado esse caso anteriormente e me passou desapercebido. Então, anulação, não nulidade. E pedindo que, novamente, quando acontecer esse caso, o pessoal que fez a revisão para colocar em pauta, que anote esses dados. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, Prefeitura de Guarujá. Embargo de declarações opostas pela Prefeitura de Guarujá, em fase do venerando acordo da Câmara, que conheceu o recurso ordinário quanto ao mérito, deu provimento parcial, para fim de reduzir a multa para 155 FESPs e mantendo na íntegra os demais itens da decisão recorrida. Aqui no caso, em preliminar, com esses embargos, uma vez que preenchido aqui seu cabimento, em discussão e votação conhecido. No mérito, não há omissão a ser sanada no acórdão. Não há nenhuma obscuridade, nada que não tenha sido devidamente colocado no
na excelente decisão recorrida. Diante disso, e dos mais votos contra, eu rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão ACO. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, eu retiro de pauta o item 51, voltando ao gabinete, e relato em conjunto os itens 50, 52 a 54. Recurso ordinário interpostos, 1, pelo Consórcio Municipal de Televisão, 2, pela Prefeitura de Valparaíso, Santa Casa de Misericórdia, Valparaíso, 3, pela Prefeitura de Júlio de Mesquita, e 4, pela Prefeitura de Angatuba e Carlos Augusto Rodrigues Moraes Turelli. Em preliminar, os recursos estão preenchidos, portanto, com estes apelos. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, meus votos são pelo não provimento dos recursos e mantendo ações recorridas. Em discussão, com a palavra, o eminente conselheiro Roberto Luiz Costa. Não, senhor presidente, aqui no relatório e voto que Vossa Excelência submeteu previamente a nosso conhecimento, no 53, Vossa Excelência retira a sanção pecuniária no 53, o que ensejaria um provimento parcial. Júlio de Mesquita. 53, Júlio Mesquita, exatamente. Sim. É isso, né? Sim. Então, provimento parcial no 53. Eu acompanho as propostas, os votos de Vossa Excelência. Excepcionalmente, eu voto pelo cancelamento da sanção pecuniária. Eu acompanho. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 55, recurso ordinário interposto por José Aparecido de Oliveira, ex-prefeito de Mariápolis, em fase de sentença, proferida previamente ao auditor José Romero, que julgou irregularidade de admissões de pessoal, prazo determinado e efetivado, para a função de coordenador de ensino fundamental e farmacêutico. O Ministério Público de Contas e SDG opinaram pelo conhecimento e não provimento do apelo ao relatório preliminar com este recurso, em discussão e votação, conhecido. No mérito, não procede às razões recursais. Na hipótese, a necessidade de contratações mostrou-se previsível, afastando-se do caráter de emergência que seja a funcionalidade prevista na liberação supracitada, como também na lei que autoriza contratações precárias. No tocante à multa aplicada, considerando a pequena quantidade de contratações, 2, para a demissão de educação, eu considero que, nesse caso, é possível o cancelamento da sanção pecuniária. Ante exposto, voto pelo provimento parcial do apelo, reformando a decisão de primeiro grau, para tão somente cancelar a multa aplicada ao senhor José Aparecido de Oliveira e manter os demais itens da edição recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Item 56, os autos versus o exame de autos apartados da Conta 2008, para análise de pagamento de previsão legal da Lei Orgânica do Município, no 13º salário e conversão de férias de pecúnia, então prefeito municipal de Caieiras. A sentença prolatada pelo eminente auditor Antônio Carlos Santos, 6 de fevereiro de 2004, as despesas foram consideradas irregulares, nos termos da legislação, sem determinação do valor pela natureza indenizatória que a verba reveste. Porém, aplicou multa responsável com a do FESP, de acordo com o regulamento legal. A TJ entendeu que as razões apresentadas são insuficientes para a argumentação. E o Ministério Público de Contas concluiu, divergindo, que o pagamento do 13º foi regular, mas as férias em pecúnia não tinham autorização, pugnando pelo parcelamento parcial do apelo. Em preliminar, os pressupostos estão entendidos com este o recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, em que pese o esforço do recorrente, o recurso de folhas não apresenta elementos capazes de alterar o juízo exposto na lição original. Não se trouxe novos documentos, a argumentação substantiva apenas retira as teses já ofertadas. Não obstante existir vedação constitucional em relação ao pagamento do prefeito 13º, assim como de férias remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, já que investido em cargo público, exercendo função pública, o procedimento não pode ser considerado irregular. Com efeito, o pagamento total das férias de pecúnia não poderia ser formalizado sem prévia demissão legal, vez que o administrador somente é pedido de fazer o que estiver autorizado por ordenamento jurídico, restou, pois, violado o princípio da legalidade. Ademais, não há que subsistir a hipótese de indenização prevista no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 37 da Carta Magna, vez que o pagamento de pecúnia do caso concreto deu-se durante o exercício do mandato. Nessa conformidade,
entendo que o único ponto que pode ser reparado em sede recursal diz respeito à sanção pecuniária aplicada ao responsável, que, data máxima vênia, entendo excessiva, porque durante a instrução não evidenciou indício de dolo ou má-fé. Das razões expostas, acolho parcialmente ponderações e dou provimento parcial ao recurso para cancelar a multa aplicada, ficando mantidos os demais dispositivos do decreto original, inclusive os de irregularidade, os atos praticados, seus provas e adequados fundamentos. É o voto que está em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Item 57, cuida de um aditamento a contrato da ENDEC com Ouro Verde Transporte e Locação. A instrução é favorável, meu voto acompanha. Em discussão, havendo discussão e votação, aprovado. 58 e 59. Prefeitura de Campos do Jordão contrata as Altman Filhos Altman Limitada. Há uma representação de autoria de Mariane Lopes Fernandes. A instrução aponta a irregularidade no feito. Meu voto vai acompanhar, porque aqui se mostrou inegável a simples intermediação da contratada para pagamento da despesa. Ela detinha com exclusividade a reserva dos artistas para o evento denominado Festival do Pinhão. Em datas específicas, o procedimento teve início com a apresentação do projeto concebido pela contratada e já customizado para a prefeitura contratante, e acompanhado de documentação que direcionava para a contratação direta. No caso, portanto, não se amolda a hipótese do artigo 25, inciso 3º da Lei de Licitações, que prevê a contratação direta do profissional do setor artístico ou por meio do seu empresário exclusivo. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte, a avença foi firmada sem que ficasse comprovada a economicidade, pois o custo do mencionado agenciamento ficou oculto, embutido no cachê dos músicos. De outro lado, não ficou também esclarecido o pagamento de R$ 150.700, correspondente praticamente ao montante total contratado, malgrado a exclusão da apresentação da banda Ultraje a Rigor, conforme termo aditivo. E só o Ultraje a Rigor ia cobrar R$ 115 mil. Não foi, mas o preço continuou o mesmo. A representação abrigada no TC, portanto, é parcialmente procedente, o voto pela irregularidade. Determina a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Lourdes contrata a SAMEF, Assessoria e Consultoria em Saúde. A instrução converge para a desaprovação do procedimento e, de fato, a defesa, em suma, reconhece as principais impropriedades. Aqui, excessiva generalidade da definição do objeto, faltou comprovação de remessa do convite às 3 empresas integrantes do ramo, informalidade do orçamento prévio, incapaz de comprovar a compatibilidade de preço, desatendimento a diversas disposições da Lei Complementar 101, irregularidade do convite, termo de contrato, subsequentes termos aditivos e conheço do termo de rescisão. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Magda contrata a M da S Domiciano, microempresa com inexigibilidade de licitação. Há um esforço da municipalidade, mas os seus argumentos não afastam a falha de maior gravidade, que é não ter demonstrado que a prefeitura contratou, de fato, a representante exclusiva dos artistas. Ao contrário, reconheceu que outras empresas atuavam como empresários dessas duplas contratadas e que, nessa qualidade, forneceram declarações de exclusividade à contratada apenas e tão somente para as datas do evento, 29 e 30 de setembro. Em curto, razões pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Morro Agudo contrata o Hospital São Marcos da Sama para prestação de serviços médicos hospitalares em diversas especialidades. Adoto manifestações da fiscalização e assessoria técnica que propõem a irregularidade da matéria, porque as falhas não são suficientemente justificadas. Os valores repassados serviram ao pagamento de profissionais da área médica alocadas em unidades do município, caracterizando aqui simples intermediação de recursos humanos imprescindíveis às atividades de serviços públicos de saúde e, consequentemente, ofensa ao inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Reflexo dessa impropriedade é a ausência de estipulação de metas no plano de trabalho apresentado e de comparação de resultados, pois as despesas realizadas apenas com salários e encargos, falta de extratos das contas de conciliação bancária,
inviabiliza a aferição da eficiência da gestão do convênio e de sua economicidade, pela irregularidade do termo de convênio. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Contas de Câmara. Oscar Bressani, Potim, Ribeirão Grande. Meu voto em todas vai acompanhar a instrução que propõe a regularidade com as recomendações. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovados. A Prefeitura de Agudos apresenta suas contas. A proposta é de emissão de parecer favorável, aqui acompanhando a TJ de Economia e a sua chefia com recomendações. Abertura de créditos adicionais em relação a transferência, remanejamento e transposições, correspondente 61 e 78 da despesa, é grande, mas por si só não constitui motivo para rejeitar os demonstrativos. O percentual do Fundeb foi, em razão de glosa, reduzido para 97,25. O administrador queria integrar a aplicação, mas esta glosa realmente reduziu o montante. Foi investido um percentual superior aos 95, ficou um saldo que caberá ser compensado no futuro, conforme jurisprudência já assentada nesta casa. Falhas destacadas no item pessoal podem ser objetos de regularização mediante recomendação, pela emissão de parecer favorável, senhor presidente. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Ribeirão Grande, assessoria técnica, chefia da TJ, favorável. Ministério Público, contrário. Entende insuficiente o Fundeb, ante a verificação de que restos a pagar não foram quitados. Aí falta de vagas na creche, falhas em licitações, carga em comissão que não são de direção e outras circunstâncias. A proposta é de parecer favorável, acompanhando a assessoria técnica e sua chefia, anotando que a impropriedade relativa à insuficiência e aplicação do Fundeb chegou a 99,90%, pode ser relevado porque as despesas glosadas, na ordem de 3.329,08, representam apenas 0,1% do total recebido e, ainda que extemporaneamente, foram quitadas no exercício subsequente. É um pequeno saldo que foi liquidado, não é o caso de condenar as contas. Parecer favorável. Em discussão e votação, aprovado. Eu peço adiamento do item 70 para a próxima sessão, senhor presidente. É regimental. Em relato 71, que são as contas da Prefeitura de Conchal, a instrução é desfavorável à vista de déficit orçamentário de 2,56, que estaria desamparado de cobertura financeira do exercício anterior, correspondendo aqui a cerca de um mês de arrecadação no município. E faltou recolher a integralidade das contribuições devidas ao Instituto de Previdência Municipal. Assessoria técnica, FII, Ministério Público, todos seguem essa linha, também SDG. Mas meu voto vai contrariar a instrução. Realmente houve aqui parcelamento de débitos da parte patronal, R$ 880 mil, em 36 parcelas de 24 mil. Mas eu vejo que foi autorizado anteriormente o encerramento do exercício a preço e será para previsão de liquidação no próprio mandato. Acontece que Sua Excelência o Prefeito herdou o encargo do seu antecessor exatamente para pagar débitos previdenciários anteriores. Evidentemente, ele atendeu àqueles compromissos que são do município, porque não tinha nenhuma responsabilidade pessoal naquilo, mas atendeu. E não tinha, evidentemente, o município condição de atender o que herdara e mais os encargos previdenciários do exercício. Ele reequacionou esta dívida, diluiu-a durante o seu mandato e foi possível verificar que essas prestações estão sendo regularmente pagas, com pontualidade, sem nenhum desvio. Na avaliação global, eu creio impossível condenar as contas apenas por isto aqui, uma vez que o administrador tratou muito bem, a meu ver, de administrar os compromissos do município. Parecer favorável. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Recurso de Hernani Bilotti Primaz, prefeito de São Sebastião, prestação de contas e repasses públicos. Eu vou votar pelo provimento. O parecer conclusivo do órgão concessor é favorável. Não houve censura, efetivo emprego do numerário. Os apontamentos são de natureza formal. Eu voto pelo provimento para reformar a sentença, senhor presidente.
Em discussão, em votação, aprovado. Admissão de pessoal da Prefeitura de Tabatinga. Eu creio que é possível reunir esses recursos de pessoal todos numa apreciação só, porque a proposta é de provimento em todos. 73, 74, deixa eu conferir, 75, 76, também. Então, esses casos, eu proponho o provimento diante das circunstâncias que estão apontadas no relatório que antecipei a Vossa Excelência. Em discussão, em votação, os votos estão aprovados. 77 é um recurso em prestação de contas ao terceiro setor. Eu proponho só que se afaste a pena de devolução dos valores recebidos e que se cancele a multa, mas que se prossiga na condenação deste tipo de repasse para a APM. Né? Mas não devolve e cancela a multa, mas não pode continuar assim. Em discussão, em votação, aprovado. E, finalmente, 78, um apartado das contas de Pederneiras de 2011, eu vou propor o provimento. Estava tudo em ordem. O problema é que a decisão da qual se recorre condenou o responsável, sem individualizar a pena e sem dizer se era solidário ou se era para cada um. Tem razão aqui o recorrente, eu proponho que se faça retornar o processo ao eminente relator, a qual, para consertar isto aqui, individualizar as penas de maneira a garantir o direito dos interessados. Conheço do provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra ao eminente conselheiro Renato Martins Costa. Relatórios e votos individualizados, senhor presidente, 79 e 80. Dispensa de licitação, contrato, termo de aditamento, termo de prorrogação e de reajuste e termo de aditamento, respectivamente, incidentes sobre matéria de interesse da Prefeitura de Jundiaí e da Prefeitura de Piracicaba. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 81, termos aditivos, termo de recebimento definitivo, Prefeitura de Campinas com a Coab local. Estudos, projetos e serviços necessários à regularização fundiária nas favelas do município. A instrução dividiu-se, a TJ pela regularidade e a CDG pela irregularidade. Eu penso que a matéria comporta aprovação. O problema aqui foi que foram executados 91,50% do quanto contratado e pagos 91,50%. E isso acabou se devendo a dificuldades que são absolutamente compreensíveis nesses trabalhos de remoção e realocação de assentamentos de favelas no município. A Coab fez aquilo que foi possível fazer no cumprimento do contrato e os 8,50 restantes acabaram não se implementando em razão da ausência de intervenção que cabia à própria Prefeitura de Campinas, que não a desenvolveu. Entretanto, e isso é fundamental, o que foi pago restringiu-se ao limite do executado. Eu voto pela regularidade e tomo conhecimento do termo de recebimento. Em discussão, em votação, aprovado. 82, concorrência, contrato, termos de aditamento, Prefeitura de Barueri com Samar Construtora, construção de maternal, Escola Municipal de Educação Infantil e área de lazer naquele município. Aqui a instrução, à exceção de ATJ econômica, é pela irregularidade. Temos problemas que não permitem aprovação. Exigência de atestado de desempenho anterior com CAT para capacidade técnica operacional, vedação de somatório de atestados, eleição de parcelas de maior relevância em itens de natureza diversa do escopo principal do contrato, apresentação de garantia em momento anterior à abertura dos envelopes. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 83, concorrência, contrato, termos de aditamento, Prefeitura de Suzano com Datacity Serviços. Engenharia de trânsito, objeto. Convergência na instrução pela irregularidade. Há uma impropriedade que não é superável, consistente na adoção da modalidade de licitação técnica e preço, matéria já superada, inclusive com preceito sumulado na nossa jurisprudência, súmula 20. Exigiu-se carta de solidariedade do fornecedor com infração à súmula 15
registro, inscrição e prova de quitação do CREA com infração à súmula 28. Voto pela irregularidade e aplico multa de 200 UFESPs ao responsável, considerando que todas as infrações estavam previamente estabelecidas em nosso repertório sumular. Em discussão, em votação, aprovado. O 84, houve protocolo de petição, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Regimental. 85 e 86, em conjunto, termos de aditamento a contratos da Prefeitura de Vinhedo, matéria comprometida pela incidência do princípio da acessoriedade. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Pregão presencial, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro com Atlanta, distribuidora de petróleo, fornecimento de combustível objeto. A TJ é pela regularidade. Eu vou concordar em parte, porque efetivamente não há problemas na licitação e no contrato. Porém, há um aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro que não está justificado, as flutuações são próprias do mercado, eventos prováveis, e tal aditivo foi formulado 3 meses após a celebração do contrato, sem que, penso, a justificativa se sustentem. Pela regularidade da matéria principal, porém pela irregularidade do aditivo. Em discussão, não foi discussão, em votação, aprovado. 88, convênio Prefeitura de Ituverava com SOS, Serviço de Obras Sociais, execução do Programa de Saúde da Família, o objeto. A instrução é pela irregularidade. A Prefeitura de Ituverava deixou de cumprir requisitos essenciais ao estabelecimento de relação jurídica, que estão expressos em lei. Não se formalizou o indispensável instrumento, há apenas uma minuta sem menção a valor, não foi apresentado o plano de trabalho detalhado, não foi comprovada a certificação de utilidade pública da entidade e ela se inscreveu no CNPJ em 2013, apenas 2 anos após a celebração do ajuste. Voto pela irregularidade, multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu pretendo relatar em conjunto, com relatórios e votos individualizados, os itens 89, 90 e 91, realçando que no item 91 há um pedido de vista do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues e, igualmente, um pedido de sustentação oral do Ministério Público de Contas. Cuidam-se de contratações por inexigibilidade de licitação de shows artísticos nas cidades de General Salgado, Birigui e Louveira. É o relatório. Não, o Ministério Público abriu mão das... Então, meu voto é pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Então, itens 89 a 91. Em conjunto, 92 e 93, dispensas de licitação por emergência, contrato, termo aditivo, Prefeitura de Cafelândia com Big Mart, centro de compras, objeto, fornecimento de cestas básicas para os servidores municipais de Cafelândia. Instrução é pela irregularidade. O Poder Executivo de Cafelândia tinha um pregão presencial que foi impugnado em exame prévio de edital. Em vez de corrigir nos termos da determinação do tribunal, foi fazendo contratações emergenciais. Só isso já representaria uma irregularidade, mas há outros aspectos que se agregam a essa emergência dita fabricada pela própria ineficiência da administração. Não houve reserva orçamentária, não houve aval da assessoria jurídica, a cotação de preços foi feita por uma empresa transportadora de carga, e era fornecimento de cesta básica. Outra empresa sondada era do mesmo grupo da Big Mart, e a documentação de habilitação não está em nome da Big Mart, está em nome do supermercado Rastelão. Big Mart deve ser dona da cidade lá e de todo o comércio. Irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão,
Nova discussão e votação, aprovado. 94, prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Indaiatuba às entidades do terceiro setor discriminadas na nossa pauta. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados 95 e 96, prefeituras de Potirendaba e Nova Canaã Paulista, exercício 2013, com a unanimidade da instrução, voto pela emissão de pareceres favoráveis. Em discussão e votação, aprovado. 97, Prefeitura de Presidente Alves, contas de 2013. A instrução dividiu-se e aqueles que se colocaram contrários à emissão de parecer favorável verberam problema de déficit financeiro e pagamento a menor de precatórios. Eu vou acompanhar a conclusão de SDG pela emissão de parecer favorável. Em se tratando do primeiro ano de mandato e considerando as dificuldades encontradas pelo administrador, especialmente aquelas de ordem econômica acarretadas por sucessivos déficits de execução, 2010, menos 3,65, 2011, menos 5,23, 2012, menos 18,55. Eu creio que o chefe do Executivo conseguiu estabelecer certo equilíbrio na execução orçamentária de Presidente Alves, obtendo melhorias que se mostraram evidentes nesse seu primeiro exercício como gestor. A execução do orçamento apresentou superávit de 4,36, tal resultado positivo implicou diminuição no resultado financeiro negativo, fazendo uma melhora de 20,91% nesse resultado. Alterações orçamentárias são expressivas, mas não comprometeram todos os outros aspectos econômicos, financeiros e orçamentários. Resultados econômico-patrimoniais positivos, endividamento de longo prazo diminuído. Quanto aos precatórios, houve uma dúvida quanto ao valor final. Apontou-se um remanescente de 14.493, que não teria sido quitado, porém o Tribunal de Justiça apontou a necessidade de um complemento de 8.789, o que foi depositado pela Prefeitura dentro do exercício. Então, me parece que essa dúvida e essa diferença são tão pouco expressivas que eu não me animo a apenas por isso propor a Vossas Excelências a emissão de parecer desfavorável. Eu voto pela aprovação. Em discussão e votação, aprovado. 98, Alvinlândia, contas de 2013. Alvinlândia tem um problema insuperável quanto ao pessoal, 59,27%. Houve compensação previdenciária não apontada por hora como irregular ou indevida. Penso que a matéria possa ser acompanhada em expediente próprio, oficiando-se de imediato à Secretaria da Receita Federal, pela emissão de parecer desfavorável, portanto. Em discussão e votação. 99, Prefeitura de Cabralha Paulista, contas de 2013. Aqui, senhores conselheiros, há um problema no Fundeb Magistério, mas eu penso que ele possa e deva ser superado. A aplicação do Fundeb Magistério apresenta uma conta que não fecha por R$ 77,03, 0,01%. Houve transferências de fundos próprios para o Fundeb. Eu só posso atribuir isso a um desacerto contábil e voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, não é discussão, é votação, aprovado. Prefeitura de São Pedro do Turvo, 2013. Também aqui a divergência e a matéria que a fez emergir é a da compensação previdenciária. Já contava a instrução com um andamento mais alongado quando o plenário direcionou a jurisprudência da Casa, nesse ponto de vista, para as providências de expediente próprio e oficiamento à Receita Federal. Com essa proposta, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, não é discussão e votação, aprovado. 101, Alambari, Prefeitura 2013, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Valparaíso, 2013.
problema aqui são os precatórios. E também aqui penso possível superá-lo. A Prefeitura optou pelo regime de 15 anos. Fez essa opção dentro da possibilidade que lhe abria a emenda 62. Assim, dentro de tal critério, em 2013, depositou o valor de 1/15. Entretanto, o Tribunal de Justiça, e nós verificamos isso em várias prefeituras, o Tribunal de Justiça tinha um método de cálculo próprio, que levava em conta não só a opção da emenda 62, mas uma possível capacidade de pagamento que as contas da prefeitura aparentavam. Sendo assim, o Tribunal de Justiça falou, não, o depositado não é o suficiente. O município tem capacidade de depositar mais. Intimou para que depositasse mais. O município contestou essa intimação. O Tribunal de Justiça não aceitou essa contestação. O município entrou com um mandado de segurança. Então, já escapou da esfera administrativa, já foi para a órbita jurisdicional, sustentando o direito que, líquido e certo, que entendia ter. O Tribunal de Justiça, em sede jurisdicional, negou a segurança. E, ao negar a segurança, falou, você deve, bloqueou o FPM da prefeitura. A prefeitura saiu lá correndo e fez acordo com o Tribunal de Justiça e está quitado. Obviamente, isso não aconteceu em 2013. Isso aconteceu ao longo de 2014, dada a colocação do tema sob apreciação do Poder Judiciário. Não me parece que o exercício de um direito de submeter a sua pretensão ao Poder Judiciário, direito que, afinal, não se revelou presente, mas que, nitidamente, acredito, tem a administração a possibilidade de exercer, possa militar contra a prefeitura. Tanto que, uma vez vencido, imediatamente o depósito necessário a suprir a diferença acabou sendo feito. Então, eu não penso que a matéria mereça parecer desfavorável por conta disso e voto a favor. Em discussão, em votação. Senhor Desculpa. acompanho naturalmente o eminente relator. Apenas uma curiosidade. Isso tem acontecido em outros casos? Não. Só Primeira vez que eu vejo uma discussão judicial, sempre fica aquele stick puxa aí administrativo, mas primeira vez que eu vejo uma discussão judicial, pelo menos eu não tive a oportunidade de relatar. Mas a intimação do egrégio Tribunal de Justiça para que o município refaça seus cálculos diante de sua capacidade de pagamento. Isso já vi. Isso já vi em vários processos. Os municípios normalmente acatam, mas nesse caso... Acatam, porque ficam com receio de se contrapor ao entendimento administrativo do tribunal. Mas eu já tive a oportunidade, inclusive, conselheiro Edgar, conselheiro Dimas, de verificar em alguns processos em que o tribunal acabou decidindo, SDG teve uma posição bastante firme a respeito disso, de se ater à letra da emenda, nos termos da emenda 62, se ater aos termos da emenda, porque a interpretação do DEPRE é uma interpretação que extravasa, com a devida vênia, os limites que a emenda estabeleceu. E me parece que entre o prestígio, o entendimento administrativo e a letra específica da emenda, o tribunal fez bem em ficar com a emenda. Essa tem sido a nossa linha, claro. Mas, no caso, foi a primeira vez que eu vi judicializar isso. Obrigado. Em discussão, em votação, aprovado. 103, Serrana, Prefeitura, 2013. Aqui, infelizmente, há uma série de problemas que impedem a emissão de parecer favorável. Gastos com pessoal excessivos, déficit de 14,12 na execução orçamentária, contribuições previdenciárias irregulares, compensação previdenciária, enfim, parecer desfavorável ao meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. 104, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares termos de aditamento contrato da Prefeitura de Campinas. Matéria foi tida por irregular pela incidência do princípio da assessoriedade, conheço e nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado.
Recurso ordinário contra a decisão que julgou ilegal ato de complementação de aposentadoria aplicando multa ao responsável, ex-presidente da Câmara de Piquerobi, exercício de 2009. A instrução é pelo provimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. Na verdade, o mérito não é atacado, o provimento se dá tendo em vista o requerimento de cancelamento de multa que eu acolho. Em discussão e votação, aprovado. 106. Recurso ordinário contra sentença que negou registro, ato de admissão pessoal por tempo determinado da Prefeitura de Monte Aprazível, exercício 2008. Recorre o ex-prefeito. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. Aqui as condições de admissão temporária não se caracterizaram, poderíamos até superar, eventualmente, a multa, mas é uma admissão, mas houve recontratação da mesma funcionária por novo período, o que era vedado. Nego o discussão provimento. E votação, aprovado. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares despesas de adiantamento, condenando os responsáveis ao recolhimento da importância impugnada. Matéria de prestação de contas do exercício 2009. Recorrem o prefeito e o responsável pelo adiantamento. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O recurso conseguiu demonstrar que essas despesas ocorreram para ressarcimento a atletas que representaram o município em torneios de representatividade na região. Os ordenadores de despesa encaminhou a documentação comprovando a efetiva participação dos atletas nos campeonatos. O valor é de R$ 5.549. A natureza do documento não ajuda, é um recibo, mas de atleta, eu relevo, dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 108, essa é uma situação, essa aqui chega a ser até engraçado. É um recurso ordinário, matéria julgada irregular, um convite, contrato, fornecimento de 100 monitores particulares durante o carnaval em Cabreúva. O engraçado aqui, a matéria foi tida por irregular. No recurso, o prefeito de Cabreúva falou, não, 100 monitores, isso não é gente, é tecnologia. É isso aqui, monitor. Mas aí o edital fala, os monitores devem ter terno preto, jaleco, crachá, receberiam lanches e refrigerantes. Espetacular. Esse daqui, né? Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. Fim do mundo. Meu Deus do céu. 109, recurso ordinário contra a decisão que julgou procedente representação, Prefeitura de Piruíbe, representação do PSOL, numa locação imobiliária. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. Aqui é um imóvel locado pela Prefeitura, mas o locador tinha posse precária do imóvel. A Prefeitura não se precaveu com nenhum tipo de garantia por uma locação que não lhe assegurava qualquer tipo de tranquilidade da sua execução. Eu nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado com impedimento iminente do conselheiro de Camargo Rodrigues. 110, recurso ordinário da Fundação Educacional Guaçuana contra a decisão que negou registro à admissão de pessoal em 2008, aplicando multa ao responsável. Instrução pelo não provimento, conheço em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. Aqui temos utilização de lista de classificados remanescentes de processo seletivo com prazo expirado, ausência de caracterização de situação excepcional, realização de reiteradas admissões desde 2007 e 2003. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 111, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares convite e contrato aplicando multa ao responsável. Recorre à Prefeitura de Votuporanga. Objeto, seminário educacional de formação continuada de professores. Serviços correlatos. Instrução pelo não provimento. Hoje foram entregues memoriais devidamente avaliados. Conheço em preliminar. Discussão e votação, conhecido. Aqui a matéria, no mérito, não é superável, porém, considerado o valor
da contratação, R$ 24.990, a natureza das falhas, eu cogito cancelamento da pena de multa aplicada. Em discussão, em votação, aprovado. 112, recurso ordinário do prefeito de Pedranópolis contra a sentença que negou registro à admissão de professor aplicando multa. Instrução é dividida. Conheça em preliminar. Em discussão, votação, conhecido. Aqui, a reiteração torna a matéria mais complexa de relevação e SDG aponta uma questão que aí me parece insuperável. Todos os 27 cargos efetivos de professor de educação básica estavam vagos em 2011. Todos. E não houve concurso público. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 113, finalmente, recurso ordinário da Fundação do ABC contra a sentença que negou registro de admissões de 2007 a 2010 pela Fundação, aplicando multa aos responsáveis. Instrução pelo não provimento, conheça em preliminar. Em discussão e votação, conhecido. As admissões dos cargos que especifico no relatório e voto, elas, ao contrário do que afirma a recorrente, referem-se a atividades meio da entidade, devendo, portanto, ser realizada através de regular concurso público, não sendo admitida a utilização do regimento interno da Fundação para tal finalidade, restrito esse às admissões da atividade fim. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Encerrar o trabalho, consulte seus conselheiros se desejam fazer uso da palavra. Não havendo, consulte a eminente Procuradora de Contas, doutora Elia Graziano Pires, se deseja vir específico da pauta. Sim, Vossa Excelência, o Parquet de Contas manifesta interesse em ciência específica do item 71. Item 71, regimental. Nada havendo mais a tratar, agradeço a todos, está encerrada a sessão.